Para melhor se dedicarem ao serviço de Deus, foram muitos os homens da igreja que desde a sua fundação migraram para a solidão do deserto. Mas alguém pode perguntar, não seria esse estilo de vida estranho à fé cristã? Se Jesus nos ensinou o amor e o serviço ao próximo, qual o sentido de uma vida solitária e afastada do mundo? Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O surgimento da vida monástica em meados do século III no Oriente e no século VI no Ocidente foi propagandeada, por assim dizer, no Ocidente através de Santo Atanásio, em um de seus exílios quando ele foi para a Alemanha e depois para Roma. Nessas ocasiões, ele noticiou a existência de vários homens santos que viviam no deserto do Egito e que dedicavam a vida a Deus. Mais tarde, ele escreveu a vida do mais famoso desses homens, Santo Antão, e por meio dessa biografia, escrita originalmente em grego, é que a vida monástica se difundiu no Ocidente. Esse aqui já é o 11º vídeo da série sobre a história da igreja. Você está acompanhando? Se perdeu algum dos vídeos anteriores, basta você procurar pela playlist com esse nome, mas nós vamos deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Santo Antão, em sua juventude, ao ouvir ser proclamado o evangelho do jovem rico, no qual Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e me segue, sentiu que aquela palavra era para ele. Sendo muito rico, vendeu tudo que tinha e foi viver no deserto. Teologicamente, notamos que se trata de uma escolha em seguir Jesus. Radical, sim, mas com o objetivo de cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Pois bem, a vida espiritual cristã exige que quem a ela se propõe faça um esforço para cumprir esse mandamento se afastando da idolatria, ou seja, combatendo criaturas e coisas que insistem em se colocar no lugar de Deus. A igreja oferece dois caminhos, o da vida ativa e o da vida monástica. A primeira consiste em combater a idolatria no dia a dia, procurando servir a Deus no próximo, esquecendo de si mesmo. Morrer para si mesmo para poder amar a Deus que vive no outro, né? O outro caminho é o de Santo Antão e tantos outros santos que, a partir de uma experiência mística, de uma vocação sobrenatural, não é para qualquer um, hein? Foram chamados a viver uma radicalidade maior, morrendo para o mundo para se dedicarem a Deus plenamente. Retirar-se para o deserto, de alguma forma, se assemelha aos 40 anos que o povo de Israel andou pelo deserto em purificação antes de entrar para a terra prometida. Também, ao fazer isso, Santo Antão seguia os passos do próprio Jesus, porque também nosso Senhor jejuou e ficou no deserto 40 dias. E igualmente de São Paulo, que na carta aos Gálatas afirma ter passado um tempo no deserto da Arábia. Assim, a vida ascética cristã de se retirar para o deserto para rezar é algo que existe, inclusive, desde antes do início do cristianismo. No entanto, não era algo corriqueiro, pelo contrário, era muito raro. As pessoas se retiravam para o deserto durante um certo período de tempo, mas depois voltavam ao convívio social. A partir do século III, mais e mais pessoas decidiram viver permanentemente no deserto. Uma das tentativas de se explicar o monarquismo é que os cristãos já não tinham mais o martírio de sangue e, portanto, optavam pelo monarquismo, que seria também uma forma lenta, digamos assim, de martírio branco. Essa explicação contém uma certa verdade, mas não toda ela. A vida monástica começou no deserto do Egito, numa época em que os cristãos ainda estavam sendo perseguidos. Santo Antão, que nasceu por volta do ano 250, foi para o deserto ali com cerca de 20 anos de idade e encontrou ascetas cristãos que já estavam lá. Ele é chamado de pai do monaquismo, não por ser o primeiro,
mas por ser o maior, aquele que conseguiu atrair seguidores. Inicialmente, Santo Antão se retirou para alguns locais afastados da cidade, como túmulos e pequenos oásis, até que finalmente ele encontrou o lugar ideal. Ficava a cerca de 95 quilômetros de Alexandria, onde mais tarde irão se desenvolver as colônias monásticas. Neste lugar, Santo Antão foi tentado pelo demônio por vários anos, o qual se transvestia de mulheres, alimentos, animais, etc, etc, etc. Ele foi tentado e venceu. Por isso sua fama começou a se espalhar e ali se estabeleceu a primeira colônia de monges. Como ele desejava um completo afastamento do mundo, foi para o sul, para o Alto Nilo, próximo à cidade antiga de Crocodilópolis. Neste local, ele foi novamente tentado pelo demônio inúmeras vezes. Tempos depois, foi mais para o leste, em direção ao Golfo de Suez, e ficou numa espécie de caverna, onde atualmente se encontram ainda diversos mosteiros. Esta é uma característica de Santo Antão. Nos lugares por onde ele passou se formaram mosteiros e mais mosteiros. Os relatos de suas vitórias contra Satanás serviam como um atrativo para muitas pessoas. Contudo, ele sabia que o inimigo de Deus não tinha nenhum poder sobre ele. Em sua vida, escrita por Santo Atanásio, diz claramente que o único poder de Satanás é a mentira e a ilusão. Santo Antão viveu uma vida ascética no deserto e por várias vezes esteve na cidade de Alexandria. A mais importante ida foi ainda na época de Diocleciano e das cruéis perseguições aos cristãos. Ele queria ser mártir, fez de tudo para irritar as autoridades romanas em Alexandria para ser levado ao martírio, mas não obteve êxito e acabou por se retirar novamente para o deserto. Uma outra ida sua foi para pregar contra a heresia ariana, que nós já falamos bastante aqui, né? Embora não fosse um homem culto, conseguiu converter muitas pessoas à verdadeira fé católica. Ele foi o primeiro dos grandes monges, dos chamados padres do deserto. Atualmente existem coleções, inclusive, de pequenas histórias desses grandes homens que nada mais são do que lições espirituais que germinam ainda hoje grandes frutos espirituais. Santo Antão e de tantos outros como ele viviam a denominada vida anacorética. Os anacoretas ou eremitas são pessoas que vivem sozinhas, isoladas. Mais ao sul do Egito, também no Alto Nilo, uma outra experiência de uma época um pouco posterior a Santo Antão. São Pacômio, já ouviu falar nele? Coloca aqui nos comentários. Embora fosse mais novo, morreu antes que Antão, que viveu por 105 anos. São Pacômio pretendeu fundar o estilo de vida chamado cenobítico, ou seja, de monges que vivem em comunidade. Naquela região de Tebas surgiram vários mosteiros nos quais os monges eram contemplativos, dedicados a Deus, mas viviam em comunidade. Nessa época nasceram também as comunidades femininas. No entanto, a ascese e a vida monástica no deserto do Egito era marcada pelos exageros do início. Os homens eram verdadeiros ascetas que viviam jejuns e penitências de forma assim tão rigorosa que é difícil encontrar ao longo da história uma outra época semelhante. Hoje a vida monástica foi reformada. No século seguinte, por exemplo, surge o exemplo de São Basílio Magno, o qual viveu pouco depois de Santo Atanásio, oriundo da Capadócia, na Turquia, mas que viajou inúmeras vezes para o Egito e para a Palestina a fim de encontrar os monges do deserto. Quando ele se retira para a vida monástica, antes de ser bispo, começa a escrever as suas regras, com base nas experiências dos monges que visitaram no deserto. Contudo, as regras foram adaptadas, aliviadas, para que refletisse o espírito comunitário. A vida eremítica ensinou à igreja desde sempre não era para todos, posto que uma vocação raríssima e especial. Portanto, o mais normal da vida contemplativa e monástica é a comunitária. O mesmo São Basílio indaga como se poderá inclinar para lavar os pés dos irmãos e se humilhar se estiver fora de uma comunidade. Portanto, a vida monástica é naturalmente cenobítica, isso é, em comum, na comunidade, e excepcionalmente, como uma exceção, eremítica, isso é, solitária, uma exceção.
Isso mesmo, a regra de São Basílio irá modelar o monaquismo em todo o Oriente cristão. Já no Ocidente, após a propaganda de Santo Atanásio em Roma, São Jerônimo colhe a provocação de Santo Atanásio e vai para o Oriente, para a Terra Santa, viver em uma pequena comunidade monástica. Também alguns monges do Oriente vêm para o Ocidente. Foi o caso de João Cassiano, em pleno século IV. Ele se instala em Marsella, na França, onde funda ali um mosteiro. Existem relatos também de várias outras atividades no Ocidente, como, por exemplo, o próprio Santo Agostinho, que, tendo ouvido falar da vida monástica, começa lá mesmo em Hipona uma vida retirada com os seus companheiros, dentre eles um monge chamado Alípio. Finalmente, no século VI, surge a grande figura de São Bento de Núrcia, o qual codificou no Ocidente a regra que se tornou a regra monástica por excelência. Assim, enquanto no Ocidente as experiências dos padres do deserto foram codificadas ainda no século IV com São Basílio Magno, no Ocidente, embora várias tentativas tenham sido empreendidas nesse sentido, aquela que conseguiu mostrar equilíbrio e colocar sua marca no Ocidente foi a beneditina. São Bento viveu uma vida solitária de início. Ele viveu numa caverna em Subiaco. As pessoas levavam alimentos para ele e logo começaram a surgir discípulos e uma comunidade. São Bento, então, começou a codificar a vida daquele grupo de monges. Tempos depois, sua irmã, Santa Escolástica, também funda um mosteiro feminino. Verdade. Ele finalmente se transfere para o Monte Cassino, onde está sepultado lá juntamente com a sua irmã. A vida de São Bento é mais conhecida que a de Santo Antão, e sua regra pertence ao patrimônio espiritual dos monges do Ocidente. Não só isso, de todo o Ocidente cristão. Santo Antão teve sua vida escrita por Santo Atanásio, já São Bento por São Gregório Magno, em seu famoso livro Diálogos. Este foi o início da vida monástica, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e ela teve grandiosa importância para o desenvolvimento da vida da Igreja, e a fundação dos mosteiros no Ocidente foi o que salvou a civilização ocidental. Não fossem os monges copiarem pacientemente durante séculos os manuscritos da sabedoria antiga, certamente esse grande tesouro teria se perdido ao longo do tempo. Quando os bárbaros invadiam o Império Romano, do Ocidente foram os monges que garantiram ali a preservação da cultura. Por fim, o monaquismo teve uma presença forte nas Ilhas Britânicas, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda. As populações celtas que lá se instalaram viveram uma vida monástica intensa. Quando o Império Romano caiu no Ocidente e o cristianismo praticamente entrou numa fase ariana, foram justamente eles que reevangelizaram a Europa, desenvolvendo um trabalho impressionante para o restabelecimento da vida espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da Igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu com aquele seu professorzinho militante lá e os livros do MEC? Coloque aqui nos comentários, ok? Isso aí, se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu like aqui pra nós, tá ok? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, manda aí nas redes sociais, principalmente os WhatsApp, né? Nos grupos, que isso nos ajuda muito a evangelizar, viu? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora para continuar recebendo os nossos vídeos. Tá? É de graça, não te custa nada, tá? E não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as atualizações. Assim você não nos perde de vista. E considere fazer parte desse apostolado contribuindo mensalmente através do apoia.se. No site apoia.se/Raimon, você pode nos ajudar com qualquer valor a partir de R$5 no boleto ou no cartão de crédito. Acesse lá e confira as opções. Que Deus te abençoe. Salve Maria!